Opa, e aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Ale, e no vídeo de hoje a gente vai comentar aqui o que a gente tá achando da temporada, expectativas e teorias pros próximos episódios, o que a gente achou do último episódio e etc. Eu convidei uma pessoa pra conversar aqui com a gente, mas antes de apresentar ela, queria pedir pra você se inscrever nesse canal, porque o canal é novo, então quando você se inscreve, ajuda a divulgar o canal, pra gente conversar de fã pra fã, e também, se você ainda não assistiu o episódio, ou quiser assistir os meus vídeos sem tomar nenhum spoiler, eu recomendo que você se inscreva e ative as notificações, e aí depois de assistir o episódio, você pode ir lá na nossa caixa de notificações e vir aqui assistir o vídeo com a consciência tranquila, tá beleza? Mas vamos direto pro vídeo. Antes de começar, vou pedir pra Aline se apresentar aí pra galera, falar o que ela faz por aqui na internet, etc. Se apresenta aí pra galera, Aline. Olá pessoal, eu sou a Aline Ristoff e eu sou criadora de conteúdo, eu gosto de comentar bastante sobre Ordem lá no meu canal. Eu tenho algumas coisas que eu produzi sobre Ordem, que é minha campanha de RPG Casos Paranormais, então eu mestro um pouco. Não sou muito disso, eu gosto mais de jogar, ser jogadora, ser player, mas tirando isso eu comento bastante sobre Ordem Paranormal, tô reagindo à temporada Hexatomb, tenho react apenas do Natal Macabro, mas eu antigamente fazia vídeo de análise para teoria. Eu ainda faço as teorias em live, pra que toda semana tenha um comentário meu antes de começar o episódio. Caso eu acerte uma coisa, eu falei pelo menos antes. Mas já gravei alguns vídeos antes de começar, algumas outras teorias que pra Calamidade Parte 2, que talvez role ou não. E tô aqui convidado pro Ale pra gente conversar, debater sobre Hexatomb. Nice, valeu Aline, muito obrigado por ter topado participar desse vídeo. E vamos já então pra primeira pergunta, que é a seguinte, cara. O que você tá achando da temporada? O que você tá achando do Hexatomb, né? Desde as premissas e tal, a sua opinião mesmo da temporada até aqui. E o que mais tá te prendendo nessa temporada, tá ligado? Tipo, pra mim, por exemplo, né? Falando de mim rapidinho, algo que eu tô mais curtindo é o lance da dualidade de duas pessoas dentro do mesmo corpo, sabe? A gente tá explorando isso um pouco mais e tal. A gente já tinha isso um pouco com a Agatha, por exemplo, mas na minha opinião não era tão bem explorado. E agora, com o Hexatomb, a gente tá podendo acompanhar isso de perto. Então, o que pra você tá te prendendo mais, tá sendo mais interessante pra você falar sobre, fazer suas teorias e etc. Olha, o que eu tô achando Hexatomb? Eu tô achando a temporada interessante. Ela tá muito bem produzida. Das primeiras premissas, eu acho que tive um pouco de receio dessa temporada e os temas que ela poderia abordar. E acho que um pouco desse receio me concretizou nesse episódio atual. Mas de o que tá me chamando a atenção muito, que me prende essa temporada, é a premissa também que tu citou agora da Agatha. E essa dualidade, também a Agatha diz também que são agentes. Pera, são agentes da Ordem que toparam fazer esse ritual? Quem são eles? Quem aceitou? Qual o motivo dessa missão? Eu acho que talvez a Agatha escondeu alguma informação importante, tipo assim, claro, tipo, o motivo de ter aceitado, mas também qual o objetivo deles para Hexatomb. Como a Agatha sabe sobre o ritual. Ela falou só o básico, como acontece o ritual. Mas, tipo, não porque eles aceitaram. Eu tenho umas teorias, talvez por eles terem aceitado, ou quem poderia ser os agentes. Outro ponto também que me pega, tipo, em todos os seus spin-offs, desde que eu percebi em Segredo na Ilha, acho que foi uma das primeiras pessoas a perceber fui eu, sobre Tenebres. Desde na ilha eu comecei a perceber, antes de ser revelado mesmo, se era de Tenebres, eu comecei a pensar que talvez os spin-offs poderiam ser introduzidos de Tenebres. Eu tenho até uma teoria que saiu antes do anúncio do Selbit, com o último episódio do Arthur vendo um dos sinos de Tenebres. E desde lá eu comecei a teorizar, a pensar, tentar saber mais sobre Tenebres. Então uma coisa que me pega bastante nessa temporada é entender Tenebres e como ela tá envolvida nessa temporada, já que a gente viu no último episódio também aparecendo alguém com o pingentinho de Tenebres, com um símbolo de Tenebres, fora o sino de Tenebres que toca toda noite que há um sacrifício. Então é doideira o jeito que tá sendo desenvolvido Hexatomb. Cara, com certeza isso é uma coisa que também me deixa muito interessado e instigado sobre, sabe? Tipo, a gente sabe que os spin-offs foram criados tanto para trazer um público novo pro RPG, né? Então, porque a gente vai ter histórias aí como, por exemplo, O Segredo na Ilha, que é totalmente fora do universo da campanha principal e tal, né? Apesar de ter referências
precisa ter ligação, e ao mesmo tempo, né, isso é uma coisa que o próprio Selbit falou, que ele pode contar um pouco mais de coisas que ele queria contar do universo, né, e a principal delas é Tenebris, como você citou, né, então, eu tô achando também muito interessante tudo isso, né, o fato da gente ter um pouco, assim, um gostinho do que é essa cidade impossível, do que é esse negócio dos sinos e tudo mais, eu também tô achando muito interessante, né, uma coisa que ficou aqui na minha cabeça agora, né, que você falou que Tenebris, né, não só sobre a gente tá tendo mais coisas sobre isso e tal, pra gente teorizar em cima, mas como isso vai ser introduzido na campanha principal, tá ligado? Não sei se ainda é cedo pra gente falar disso, né, mas me faz ficar pensando sobre, sabe, tipo, será que a gente vai ter essas respostas, por exemplo, agora, né, que é o último spin-off, aqui, e aí lá em Calamidade, isso vai ser introduzido já com a gente já tendo esse conhecimento, ou a gente ainda vai ficar meio, tipo assim, sem todas as respostas, e lá vai ser, tipo assim, tá aqui, a resposta é essa, mas quem assistiu os spin-offs entendeu agora o que é isso aqui de fato, tá ligado? Sem que ele precisasse, por exemplo, introduzir isso de uma forma muito longa e etc, né? Porque fazendo isso com os spin-offs, dele introduzindo aos pouquinhos, ele não precisaria gastar muito roteiro e episódios lá no Calamidade Parte 2, né? Então, o que você acha sobre isso? Você acha que a estratégia é essa mesmo? Você acha que é isso que a gente tá tendo, com esse gostinho de descobrir um pouco mais sobre Tenebris e etc, expandir um pouquinho mais do universo e coisas que ainda não tinham sido exploradas do universo de Ordem? Você acha que é essa que é a pegada? Eu acho, na verdade, que Tenebris, nos spin-offs, é mais as consequências. Não haverá respostas para Tenebris nos spin-offs. É algo que a gente vai entender em Calamidade. Tanto em Segredo na Ilha, Sinais do Outro Lado, a gente não obteve respostas. A gente obteve mais ou menos o funcionamento ou como Tenebris ou os sinos de Tenebris influenciam na realidade. Então, essas respostas, ou talvez respostas 100%, a gente vai ter desenvolvimento em Calamidade. Não necessariamente a galera precisa ver o spin-off para ver Calamidade Parte 2, mas se a pessoa assistir, vai entender como os sinos de Tenebris influenciam na realidade. Em Segredo na Ilha, a gente viu que os sinos de Tenebris produziam uma tinta que deixava, que era atemporal, que guardava um sentimento, mesclando tanto o aspecto de morte, tantos aspectos de sangue. Em Sinais do Outro Lado, a gente viu o ponto de que mensagem, que conhecimento era transmitido através da energia. São conceitos que a gente tinha se introduzido que eram impossíveis, já do nome A Cidade Impossível. Coisas que não deveriam acontecer, elementos que são opostos, que se oprimem um contra os outros, que seria morte, sangue, conhecimento, o conhecimento e energia. E a gente vê que esse Sinos de Tenebris faz algo impossível se tornar possível. Então, esse conceito de como os sinos, eles alteram a realidade, naqueles conceitos que a gente foi proposto pelo Selbit. Então, é mais uma ideia pra gente ter como base um entendimento ou exemplos, porque falta bastante, porque são 6 sinos, a gente só viu 3. Então, quer dizer que tem mais 3 sinos que provavelmente vão ser apresentados em Calamidade. Então, basicamente, os outros vão ter, não sei se menos tempo, mas para quem testa um pouquinho de base um pouco maior dos outros sinos que assistiu o spin-off, mas para quem não assistiu, vai entender porque tem os outros 3 sinos ainda para ser introduzidos na história, porque provavelmente eles vão precisar de Tenebris para alcançar as relíquias ou para conseguir derrotar Kia. De fato, eu acho que eu até concordo contigo, porque é uma coisa que eu acho até, de uma certa forma, meio genial, na forma como o Selbit lida com a obra, né, de não entregar tudo pra gente mastigadinho, né. Pra quem prestar atenção, vai prestar atenção, e isso é muito legal pra gente que gosta de falar sobre, fazer teorias, etc. Mas, tipo assim, não vai ser tudo mastigadinho, né, como tem em outras obras, por exemplo, né. Uma coisa que eu gostei bastante que você falou também é que, né, a resolução disso, de fato, vai ser em Calamidade, né? Como
já tinha falado também, né, Calamidade é a grande ascensão, o final da temporada. Então, a resolução a gente só vai ter lá, né? Aqui nos spin-offs a gente tá entendendo, como tu falou, dos sinos e tal, né? Essa dinâmica pra gente não chegar perdido, vamos dizer assim, lá totalmente perdido, mas quem quiser assistir Calamidade sem ter assistido os spin-offs, talvez fique aquela sensação do FOMO, né? Pô, tá todo mundo comentando sobre isso, mas eu não sei exatamente o que significa. Mas aí existe a gente, que são canais que falam de teorias e etc, pra tirar as dúvidas e esse FOMO da galera, né? Mas enfim, indo agora aqui pra segunda pergunta, o que você achou do último episódio, né? Muita coisa aconteceu no último episódio, assim como já tinha acontecido no episódio passado e tal. A gente teve a cena do Dalmo com a luta, a gente teve o Henry com a armadura de sangue, pra mim foi um dos ápices do episódio. A gente teve a Kemi matando lá o cara dos transtornados, né? O Nando, que era o sacrifício deles. Enfim, a gente teve Kibungo, teve muita coisa. Teve a cena final, que é o que todo mundo mais tá comentando, tá esquecendo o resto do episódio, né? Teve tanta coisa, outras coisas interessantes. Teve o Cristino com o símbolo de Tenebris, já que a gente tá falando de Tenebris aqui também, e etc. Mas o que você achou? O que te, assim, fez você ficar pensando bastante sobre o episódio passado e tal? E quais são os seus comentários sobre o episódio 5 de Exatombe? O que falar do episódio 5 de Exatombe? Esse episódio é um episódio bom, não acho o melhor episódio. Muita gente amou esse episódio, mas não, é um episódio bom. Ele tem momentos altos e momentos baixos, e pra mim, na minha visão, na minha opinião, muito baixos. E com isso, pra quem for lá no meu canal ver minha reação, também vão entender do que eu tô falando. Mas, voltando pro episódio. O episódio começa com a luta do Colosso versus o Mosto. Toda aquela cena, tipo, do Dalmo decidindo pôr a máscara, começando o combate. O porém foi que o desenvolvimento do combate do Mosto versus o Colosso não foi cumprido o propósito, que era o Abelha aprender a usar o sistema. Isso foi uma pena, porque tinha um grande potencial essa luta. Mas depois disso, tivemos a consequência do Nando avisando pra ele não entrar na casa, ele entrando, não só isso, atacando o sacrifício dos killers, atacando o Henry, e o Henry devolvendo em dobro. Ele se irritando, ativando a armadura de sangue, e toda essa sequência dele chegando, atacando e dando, depois a Kemi chegando brava porque ela tinha avisado, e finalizando o Nando. Toda essa sequência foi muito bom de arrepiar, acho que foi um bom momento do episódio. E depois disso, né, com os acontecimentos da mansão lá, da base dos killers, tivemos a questão do labirinto Ajay indo até o Cristino e ajudar ele contra o Kibungo. A questão da conversa, o Cristino sendo misterioso, a gente não entendendo o motivo, revelando que ele foi pro Exatombe a pé, como ele já soubesse que ia rolar o Exatombe e onde seria perdido a pé. Depois disso, eles enfrentando o Kibungo, tendo a cena de furtividade, toda a tensão que o Cellbit trouxe naquele momento foi muito bom. Depois eles meio que o Cristino nocauteando o Kibungo com os explosivos, a cinemática que rola, muito, muito bom. E tipo, depois ele tirando um broche, tipo, o símbolo de Tenebris, e pondo no peito, tipo, o Cellbit falando pro Labirinto que ele reconhece o símbolo. Nossa, que doideira, esplendidamente, que ele poderia ser um cidadão da cidade impossível, ou saber sobre, pra ele ter chegado na Exatombe, ter no símbolo de Tenebris e não nem aí pro ritual de Exatombe. Que doideira. Porém, que ele depois some e a galera tem que lidar com o Kibungo, fugir dele na cena de perseguição. E depois disso, chegando, claro, a Ana dos Coraça. Aí chega a parte que eu não gostei do episódio, que foi todo aquele momento lá nos Couraça, que eu não quero comentar pra não alongar muito. Bora pro outro assunto. E é isso. Eu te entendo perfeitamente, né? Eu também fiz um vídeo falando sobre o episódio, né? Meu vídeo de primeiras impressões do episódio 5, e eu também não comentei muito sobre essa parte, né? Não foi a parte que eu, vamos dizer assim, desgostei ou gostei menos e tal. Não necessariamente, né? Mas como eu comentei lá no meu vídeo, eu acho que, por exemplo, se eu fosse um editor de filme, por exemplo, né? O cara responsável por cortar as cenas pra dar dinâmica e tal, eu cortaria muita coisa dessa cena que eu acho que não é que foram desnecessárias, mas sei lá, prolongou demais, vamos dizer assim, porque tipo, eu achei interessante como funcionava e etc, enfim, não vou comentar muito sobre também, vou deixar pra me falar mais sobre isso nos meus próximos vídeos, mas poderia, né, ser mais dinâmico, mais rápido,
e tal. Porque depois de um certo tempo ficou too much, né? Como eu falei no meu próprio vídeo. Mas uma coisa que tu comentou, cara, esse episódio teve tanta coisa. Tô falando, cara, teve muita coisa interessante. E eu tô achando que as pessoas estão focando muito em outras coisas que, ok, tudo bem. Cada um com seus gostos ou o que achou mais interessante, mas tem outras partes que eu achei muito, muito mais interessante. Como, por exemplo, como tu citou, do Cristino com o símbolo de Tenebris, sabe? Uma coisa que eu vi muita gente falando sobre o Cristino, e que não é que eu discordo, mas eu queria pensar por outro ponto, ver se tu embarca na minha. É que as pessoas estavam falando, olha, provavelmente ele é do culto do Serafim Vermelho, ele tem um símbolo de sangue nas costas, etc. Um comentário que eu vi, não lembro se foi aqui no canal, acho que foi aqui no canal, alguém falando que talvez ele seja parecido com o que é a galera de Santo Berço, mas não no sentido de ser um lusídio de fato, tá ligado? Porque os lusídios têm aparência, etc. Mas de ser alguém aficionado pelo elemento de sangue. Pode ser sim que seja pelo culto do Serafim Vermelho, etc. Mas nem é esse ponto que eu quero chegar. Porque com o símbolo de Tenebris, a gente entende que quando o Cristino fala aquela frase sobre... Na verdade, quando ele interroga ali, quando ele fica um pouco receoso, quando os mascarados, né, os killers, falam sobre parar um Hexatomb, não é necessariamente porque, ele é aficionado pelo Serafim Vermelho, etc. Talvez não seja por aí. Pode ser, beleza, não descarto, mas talvez seja porque ele sabe que ele precisa do Hexatomb acontecendo pra ter a consequência do sino. Tendo a consequência do sino pra ele poder, por exemplo, chegar em Tenebris, sabe? Tipo, os sinos precisam ser ativados, entre aspas, né? Então a gente tem a ativação, ou o evento lá do Segredo na Ilha, a gente tem a ativação, o evento do Sinais do Outro Lado, a gente tem a ativação, o evento do Hexatomb, sabe? Talvez seja isso, não sei, tá? Tô só pensando sobre, não tô teorizando de fato. E aí esse personagem sabe que precisa que o Hexatomb aconteça, né? Não necessariamente ele concorda e etc, mas ele precisa que o Hexatomb aconteça para que ele possa chegar em Tenebris, ou voltar pra Tenebris, não sei, tá? Não parei pra pensar com calma sobre isso, né? E tem o próprio Labirinto, que também pode ser outro que quer ir para Tenebris, né? Já que ele fica interessado, e tem toda a questão do labirinto, que também pode ser... Enfim, não vou entrar em muitos detalhes em teorias, mas pra te ver, né, cara, como teve muita coisa interessante nesse episódio. Olha, se eu te falar que penso parecido, do que o objetivo do Cristino talvez seja ir ou voltar para Tenebris, porque a gente sabe que deu para perceber que precisa de alguns acontecimentos para abrir a passagem para Tenebris. Às vezes eu penso talvez que são os escolhidos que podem acessar Tenebris. Então talvez o Cristino esteja tentando se tornar um escolhido para conseguir acessar Tenebris. Mas a outra hipótese, que é muito também provável, que ele faz parte de Tenebris e ele tá agindo lá para conseguir escolher o próximo, ou achar o escolhido para entrar em Tenebris. Eu acho que tem uns relatos históricos, principalmente que o Chico Pomba fala, ou a equipe dos pássaros, que o Hexatomb tá meio que destinado a falhar. Então, às vezes, porque Hexatomb não é para realizar um desejo, apenas para achar o escolhido a entrar em Tenebris. Então, alguns que têm essa informação já em pré-mão vão atrás do Hexatomb para ter acesso a Tenebris. Talvez fosse o plano do Giovanni, já que ele fala que ele tem informações dos seus antepassados. E parece muito que o Cristino também tinha informação de antepassados dele, por isso ele estava em busca do símbolo de Tenebris. Então, essas informações, essa talvez seria um segredo tanto do Giovanni, do Cristino, deles saberem que Hexatomb está fracassado a falhar, não vai realizar os desejos, apenas para descobrir quem é o escolhido para entrar em Tenebris. Então, acho que vai ser um grande plot twist se isso acontecer e rolar. Então, eu gosto muito mais dessa ideia de ser... Quem sabe que os sinos de Tenebris estão interligados à entrada à Cidade Impossível. Então, essa linha de pensamento é muito interessante. Olha, e pior que quando eu falei isso, eu não tava pensando exatamente no que tu falou, mas caramba, faz bastante sentido. Agora eu vou ficar encucado com isso. Enquanto eu estiver editando esse vídeo, escutando esse áudio, eu vou ficar encucado com isso, pensando sobre isso. E querendo pesquisar mais, querendo saber mais, enfim. Isso que é legal conversar com uma pessoa que
presta bastante atenção, vai atrás das coisas e tal, faz teorias, enfim, é muito interessante. Mas enfim, então vamos agora para a quarta pergunta, que é sobre qual é a sua maior teoria do Hexatomb, da temporada e etc, né? Acho que meio que interliga com a última que a gente acabou comentando aqui, né? E ao mesmo tempo você pode também falar algo que é totalmente diferente, que vai para outro lado e etc. E também não precisa ser o que, sei lá, algo muito certinho, algo muito, sabe, que você tá apostando todas as suas fichas. Pode ser só, tipo, a sua melhor na sua visão, tá ligado? Tipo, eu gosto dessa teoria e eu acho que ela é interessante, sabe? Mas também, se quiser mandar uma que, tipo, não, eu tô investigando essa daqui muito a fundo, é o que eu mais tô falando sobre, etc. Pode ser também, tanto faz. Interessante é saber qual é a sua teoria favorita e etc. Então, me conta aí. Se eu te falar que o que eu falei ali citando foi mais na hora mesmo. Tu me relembrou de uma informação que já tinha passado na minha mente, questão do Cristino, dele, questão de um Volver, dele querer ou voltar de Tenebres. Depois que a gente teve a confirmação que ele estava envolvido com Tenebres. Mas a reta parte foi complementação com uma outra teoria que eu tenho sobre Tenebres, que é a questão da cidade impossível e como pode fazer essa passagem através dos sinos de Tenebres. E de teoria que eu gosto, eu posso citar aqui, que talvez aconteça ou não, de certa forma, uma das primeiras que eu tive antes da temporada começar foi sobre o manuscrito 512, ou conhecido também como documento 512. Ele é de uma época colonial do Brasil e é um documento escrito por algum bandeirante sobre uma cidade perdida na Bahia. Então já pensando, tipo, nossa, o Serpinoff assim, vai ser no Nordeste, ou o Serpinoff, tipo, já tem a questão do tema da cidade perdida nesse documento, que pode ligar muito com Tenebres. Aí eu fiquei juntando informação e falei assim, nossa, e a maior coincidência é que o historiador que descobriu esse documento desse bandeirante chamava Johnny Langer. Vocês sabem qual que é o nome do Selbit? É Rafael Langer. O cara tem o mesmo sobrenome que o Selbit. Então, tipo assim, coisa chance. Cidade perdida no Nordeste. Nossa, eu entrei na teoria, comecei a juntar com outras informações dos outros spin-off de Ordem, que é lá na Segunda Ilha, que tem um documento de um familiar do Constantino Moretti, que dizia que o antepassado do Moretti, ele fazia parte da Ordem dos Caçadores, e que eles reverenciavam os Guardiões do Segredo. E lá estava dimensões macabras, a dimensão das trevas, como Tenebres. Então, a ideia de juntar essa informação da Ordem dos Caçadores, ou a Ordem que, tipo, uma organização que ia em busca de Tenebres, que ia investigar ao redor do mundo, indo em busca de Tenebres. Então eu pensei, nossa, imagina se o Selbit utilizasse desse documento histórico na realidade e meio que incorporasse esse documento no universo dele, tendo algum pesquisador que tá atrás dos sinos de Tenebres e sabe que tava lá no Nordeste, e a campanha acontece por causa disso. Porque eu pensei isso, tinha uma postagem do Ordem que envolvia a época colonial do Brasil, mas a gente descobriu depois que esse documento é uma coisa mais pro culto dos pássaros. Então, se vai acontecer ou não faço ideia. Mas outra parte coisa interessante é o Percy Feckle, que era um cara, ele é quase um Indiana Jones. Ele que originou o personagem Indiana Jones. O Percy Feckle era um militar lá da França que veio pro Brasil porque ele viu o documento 512, manuscrito 512, e quis achar essa cidade perdida. Então traziam alguma cara, tipo um pesquisador, um historiador que tá em busca de Tenebres no Nordeste. Era uma hipótese que podia acontecer, que eu tava teorizando pro Hexatomb. Isso dá para começar. Depois que começou, a gente teve a hipótese de questão que a Agatha traz, que são agentes dentro dos corpos killers. E eu, junto com meu amigo, o filho do Chocobo, a gente começou a pensar, nossa, que agentes podem estar no corpo dos killers? E a gente pensou assim, e se for os agentes de Enigma do Medo? Porque uma das frases do Selbit é, o jogo do Enigma do Medo tem que sair primeiro do que Hexatomb. Se for os agentes de Enigma do Medo, faz muito sentido a frase do Selbit falar que Hexatomb tinha que sair depois do jogo. Mas eu tenho uma outra hipótese que já entra na minha parte, que foi mais um pensamento meu, que poderia ser os agentes da equipe da Aurora Escarlate. Você lembra que eu disse durante o vídeo que eu acho que a Agatha tá escondendo muita informação dele, desde o motivo de ter aceitado a missão? A gente sabe que no Hexatomb a gente viu sobre o Serafim,
vermelho. E sabe que os agentes da Aurora Escarlate acabam encontrando a missão deles? O Serafim Vermelho. Então eles topam essa missão, provavelmente que a Agatha, pesquisando sobre o Hexatombe, encontrou informações sobre o Serafim Vermelho. Então, para buscar impedir a invocação do Serafim Vermelho, os agentes da Aurora, eles aceitam essa missão para impedir o Hexatombe e impedir que eles invocassem o Serafim Vermelho. É uma hipótese, não acho que 100%, é uma teoria que eu vejo ninguém falou sobre, uma teoria, acho que, se alguém citou, acho que não vi, é uma teoria mais minha, porque envolve o Splinter Escarlate, a aventura, que é uma aventura canon, confirmada pelo Selbit, e eles são agentes que seriam muito interessantes de ser os Killers, porque são personagens que têm ficha, e eles não têm personalidade, então os super teriam, tipo, a vontade, eles poderiam botar a personalidade que eles quisessem nesses agentes da Escarlate, porque eles não foram apresentados no universo de Ordem ainda. Então eles poderiam ter a personalidade que os players quisessem inventar pros Killers, porque eles são os agentes da Ordem, mas eles poderiam ficar à vontade com a personalidade. Por isso que me pega bastante esse ponto, porque pensar em qualquer outro agente da Ordem que a gente conheça, a gente já sabe a personalidade, como que eles vão agir, como eles pensam, como que eles falam. E os agentes do Splinter Escarlate, não. A gente não sabe como eles pensam, como eles agem. Então teria esse pano para eles, os players de Hexatombe, a Gabi, ou a Abelha, eles interpretam da forma que eles quisessem, porque esses agentes são personagens que a gente conhece, que a galera do fandom conhece, mas que não sabe como é que eles agiriam ou passariam, ou sobre mais dos personagens da pequena BG que a gente tem nas fichas, no livro de regras, no Casos Paranormais. Por que eu falo isso? Outro ponto que também imbica assim, nessa teoria é que a Jambô tá muito envolvida nessa temporada. Então, já que a Jambô tá muito envolvida nessa temporada, tem que ter merch, essas coisas, seria muito hype, tipo, eles interligar, deixando mais canon ainda o Splinter Escarlate pra conseguir vender mais ainda o livro de regras, eles botando os agentes do Splinter Escarlate. E esses agentes estão em todo o livro de regras, eles têm imagem, tudo, tipo, eles estão nas classes de combatentes, especialista, ocultista, tá a arte deles em corpo inteiro, eles têm Tolkien, então eles têm tudo. Então, tipo, são personagens que são canons que não apareceram na obra oficialmente, tipo, mas eles são considerados canons. Então, a pessoa pensa nesse detalhe. E é uma teoria minha mesmo, que por fim, Hexatombe, a parte do Cristino, essa teoria que eu acabei citando pra vocês anteriormente no vídeo, não vou repetir, que é a passagem pra Tenebres, que pode ser o resultado desse Hexatombe, é a passagem pra Tenebres. Acho que é isso. Senão vai ficar muito grande o vídeo, porque eu posso ficar teorizando aqui bastante. Não, cara, que isso, pô, de boa. Por mim, eu ficava aqui horas e horas te ouvindo, porque eu gosto muito de conversar com pessoa que gosta tanto de uma obra, de uma coisa quanto eu, que é interessada e que tem conhecimento sobre, sabe? Tipo, é muito legal. E aí você vai puxando uma coisa aqui, a pessoa puxa outra coisa ali, e quando você vê, vocês estão viajando na maionese, mas isso que é legal de fazer teorias, sabe? Tanto nos mínimos detalhes de descobrir uma coisa que tá 100% correta e descobrir antes dos outros, quanto de só ficar viajando e pensando coisas que podem ser absurdas ou não, e se divertir fazendo isso, sabe? Eu, particularmente, adoro isso. Eu até tinha aqui uma quinta pergunta programada, mas eu curti muito esse teu último áudio falando das suas teorias e tudo mais. Muitas coisas que eu já tinha ouvido falar sobre, etc. Como Manuscrito 512. Muito foda essa teoria. Muito legal que você trouxe essa sua teoria pra cá, como outras que você também trouxe, como a dos agentes, o negócio da outra campanha lá, da Aurora Escarlate e tal, que eu confesso, cara, que eu cheguei a assistir algumas coisas, mas eu não me lembro de quase mais nada. Pra te falar a verdade, eu assisti algumas campanhas streamadas e tal, do Aurora, só que, né, deixa até um salve aqui pra galera do Ordemcast, que eu acompanhava muito, inclusive o Stefano agora é um dos roteiristas, né, então, gostava muito dele, da Nan, e etc, da galera ali do Ordemcast e tal, achava muito foda, mas enfim, né, não vou devagar muito aqui, eles chegaram a jogar o Aurora e tal, assisti por eles, assisti um pedacinho da Dubastei, enfim, mas não lembro mais tanto, e eu não jogo RPG, né? Fica essa curiosidade aqui pra galera do canal. Não porque eu não gosto, porque eu nunca joguei mesmo. Nunca tive a oportunidade de jogar presencial. E jogar em call pra mim é um pouco complicado. Já é complicado estar gravando esses vídeos aqui, né? Enfim, como eu disse, acabou excedendo aí um pouco o tempo do vídeo. Não vou fazer a última pergunta. Como eu já falei em alguns outros vídeos aqui pra galera do canal, eu edito tudo pelo celular, né? Mas quem sabe um dia aí a gente chegue num novo patamar. A gente pode fazer essa conversa com mais calma, com mais tempo e ser quase um podcast da
próxima vez, né? Já fica aí o convite pra você voltar, Aline, para os próximos vídeos, né, dos próximos episódios, ou quem sabe pro final da temporada pra gente fazer um bate-papo mais aberto, mais abrangente, tal, comentando sobre tudo e expectativas pra próxima coisa que acontecer no universo do Ordem, etc. Mas curti muito da tua participação aqui, achei muito maneiro. Como eu disse, já fica o convite aí pra qualquer coisa no futuro. E também me deixa à disposição, se tu quiser, porque eu participo, não precisa ser vídeo, tá? Sei lá, cola no Macau aí, bora conversar sobre, bora teorizar. Tamo junto, top. E pra encerrar, né, queria pedir pra te divulgar aí as tuas redes sociais, o teu canal, o que tu quiser divulgar, qualquer coisa, não precisa ser só canal, só rede social, o que tu quiser divulgar, divulga aí pra galera, pra eles poderem te conhecer mais um pouco e etc, né? Claro que eu vou deixar redes sociais, coisas que foram citadas nesse vídeo, tudo aqui na descrição, então quem quiser saber mais sobre, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem conferir e também tudo que a Aline divulgar aqui, beleza? Mas é isso, muito obrigado mesmo, Aline, por ter topado participar e divulga aí tuas coisas aí pra galera. Foi muito bom participar desse vídeo, muito obrigado pelo convite. Olha, eu tô citando do Gafanhoto, fiquei assim, nossa, será que eu falo ou não? Fica dando easter egg. Eu já encontrei ele em 2 vezes presencialmente, tive a chance. E eu já troquei ideias com ele em call. Do Ordemcast da época, o máximo que eu consegui foi mandar uma pergunta e o Celbo te responder. Isso é uma grande curiosidade. Mas de outra foi que, além disso, eu já joguei uma campanha com o Stefano, ele é super gente boa. E ele tá sempre online no servidor dele, então fica a dica, galera, se quer conversar com o Stefano não é difícil. Vão lá no servidor dele que você de vez em quando vão ver ele online. Nem sei se ele tá falando isso. Brincadeiras à parte. Mas redes sociais, eu fico mais no YouTube, @AlineRistoff. Mas outras redes sociais, se você precisar no Twitter, no Instagram, vai aparecer. Só que no Twitter é Aline Ristoff 343 e no Instagram é Aline Ristoff com 2F no final. Mas meu nome é mesmo, do jeito que escreve Aline Ristoff, só com F. Se vocês pesquisarem, vão encontrar, porque eu acho que ninguém mais usa esse nick em rede social além de eu. Não é difícil. Valeu, vão lá no meu canal. Qualquer coisa por lá se encontra nas minhas outras redes sociais. Obrigado pelo convite. E mais, pode ser que mais participações aqui no meu canal. Pode rolar mesmo. Ale, valeu mesmo. E valeu, galera. Deixa o like no vídeo, se inscrevam. E até uma próxima. Tchau! Nice, que bom que tu já até adiantou meu trabalho e já pediu pra galera dar o like no vídeo e se inscrever no canal, né? Mas então, dito isso, vou pedir pra galera comentar aí, né? O que eles acharam da nossa conversa, das nossas teorias, do que a gente opinou e tal. Se você tem alguma coisa contra ou a favor, ou simplesmente quer comentar algum ponto que a gente deixou passar e acha interessante, comenta aí que isso também ajuda a não só divulgar o vídeo, como a divulgar o canal. Eu tô falando aqui já no final, depois de estar editando esse vídeo, tá? E queria falar pra vocês que, né, por conta da demora aí da edição desse vídeo, alguns probleminhas pessoais que eu não vou entrar em detalhe, esse vídeo acabou atrasando bastante. Na verdade ele tá dentro do prazo, mas a edição dele acabou atrasando, então por isso o canal andou bem parado durante essa semana, mas tô tentando resolver as coisas, vamos ver se para as próximas semanas eu consigo manter uma frequência boa aqui no canal. Mas é isso, não vou mais prolongar, muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.